Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Essa aula de hoje é específica para você que precisa a resposta para essa pergunta. Como eu consigo ser mais persuasivo e ter a atenção de uma pessoa? Para você que precisa fazer uma palestra e a partir dessa palestra fazer negócios, despertar interesse pelo teu trabalho. Para você que precisa vender um serviço para um cliente seu, vender uma ideia dentro da sua empresa. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar a ter atenção das pessoas usando a técnica das histórias, o storytelling. Eu sou o André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas. E uma das coisas que eu faço com os meus clientes é ajudar eles a criar uma narrativa para o assunto que eles precisam apresentar. Ajudar eles a criar uma história que consiga prender a atenção das pessoas. E por que é tão importante a gente ter a capacidade de organizar as nossas ideias nesse formato de história? Imagina que eu sou um consultor que ensina outras empresas a fazer um trabalho bem feito de gestão de pessoas. Eu posso passar essa informação de três formas diferentes. Eu posso passar uma informação pontual, e uma informação pontual é realmente algo único. Eu sou uma empresa que presta consultoria de gestão de pessoas. Mas entende que para convencer alguém a contratar o seu serviço, essa é uma informação meio vazia, bem rasa? Eu posso passar essa informação de uma maneira técnica. E nessa informação técnica, você vai falar como funciona a sua empresa, quais são as etapas da sua consultoria, quais são os trabalhos que você vai realizar ali dentro. E existe uma terceira forma de você também passar essa informação, que é através de uma história. E eu posso passar as mesmas informações dessa minha consultoria de gestão de pessoas contando histórias dos meus clientes. As histórias de sucesso que você, como consultor, conseguiu proporcionar para essas empresas. Mas ok, eu sei que nesse momento a sua maior dúvida deve ser a seguinte: é muito bacana falar de história, mas como funciona o storytelling? Pois para a gente entender como o storytelling funciona, eu vou te mostrar um exemplo e depois a gente vai destrinchar esse exemplo para entender qual é esse esqueleto de uma história. Então agora o que você vai fazer é assistir uma história bem curtinha, de 1 minuto, para depois a gente fazer esse exercício. Essa pequena história, vamos desenvolver a nossa visão além do alcance, desenvolver a capacidade de enxergar coisas que as pessoas comuns não conseguem enxergar e entender como funciona uma história. Toda história começa da mesma forma, com o que a gente chama de ambientação. E a ambientação é o momento em que a gente começa a explicar como as coisas funcionam. A gente explica mais sobre o personagem, onde essa história se passa. No comercial da Amazon, fica claro que a gente está vendo uma família com um bebê que é recém-chegado, que vai começar a interagir com esse cachorro que provavelmente está há mais tempo ali já dentro dessa casa. E claro que o grande objetivo dessa história aqui é realmente gerar uma conexão com a audiência que também tem uma família, provavelmente tem um cachorro. Mas uma história, ela nunca começa bem, continua bem e acaba bem. Sempre existe algo que acontece ali dentro que prende a sua atenção. E o que deve acontecer ali dentro para prender a sua atenção é o que a gente chama do conflito. É basicamente um problema a ser resolvido dentro dessa história. É isso que faz com que você continue assistindo, para saber o que vai acontecer. E nesse caso aqui, o maior conflito é que o bebê não gosta do cachorro, ele começa a chorar. E a partir desse conflito, dentro da história,
vão acontecendo consequências. E dentre as consequências, a gente começa a observar que o cachorro já não consegue ficar mais próximo da família, ele fica triste. Você percebe ali também que o bebê gosta muito do leãozinho de pelúcia, mais do que do cachorro, que na verdade ele nem gosta do cachorro. Eu quero que você entenda que essas consequências, elas funcionam mais ou menos como uma montanha, em que você vai escalando até chegar no ponto máximo, na pior consequência de todas, ou na melhor consequência de todas. E esse melhor ou pior momento de todos é o que a gente chama de crise. A crise é realmente o topo desta montanha. E no caso da história da Amazon, a crise é o pai realmente perceber que o cachorro está triste e fica pensando, e agora? O que eu vou fazer para ter a minha família toda unida? E logo depois da crise, vem o maior momento da sua história. Aquele momento em que no filme dos Vingadores, todo mundo se une e vai enfrentar aquele vilão. Avengers! Stoke for Avengers? 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 Mas claro que no comercial da Amazon você não tem esse drama todo. Mas ali dentro, o clímax da história é realmente o pai entender que a Amazon é o lugar que vai resolver o problema dele. É aquele momento principal da história que vai gerar toda a conexão, onde a mensagem principal deve ser transmitida. Afinal, nesse caso do comercial, a mensagem principal que deve ser transmitida é que a Amazon é um lugar onde você consegue comprar qualquer coisa e resolver qualquer problema, até mesmo o teu filho não gostar do seu cachorro. E desse clímax, a gente é levado para um final da história. E o final da história é o quê? O pai comprou uma peruca de leão para o cachorro e agora o filho gosta do cachorro porque ele consegue ali enxergar o leãozinho que ele também gosta bastante. E esse aqui é o esqueleto que toda a história, seja de 1 minuto, no cinema ou até mesmo em um livro, acaba tendo. E eu sei que muitas vezes a sua dificuldade é em pegar esse esqueleto e aplicar no seu dia a dia. E essa é uma dificuldade que uma cliente minha também tinha. Ela tinha o desafio de convencer pessoas que elas precisavam de uma consultoria de gestão. Ela tinha que fazer uma palestra em um evento muito grande, com centenas de pessoas. E dentre essas pessoas existiam vários empresários que faturam bilhões de reais todo ano. E se nessa palestra ela fosse capaz de gerar interesse pelo serviço dela, fazer com que as pessoas prestassem atenção em tudo que ela falava, ela poderia ser capaz também de gerar negócios. Mas a grande dificuldade dela era justamente isso. Ela sabia passar informação pontual, falando o que ela fazia, que ela era uma consultora de gestão. Ela sabia explicar muito bem toda a informação técnica dela, mas ela não conseguia criar uma história para envolver essas pessoas durante a palestra. E o que aconteceu? Ela veio até a Fantástica Fábrica Criativa e a gente fez uma consultoria com ela para ajudar a criar essa narrativa usando essa mesma estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. E eu vou usar a história dela como um exemplo para a gente entender essa conexão. Uma coisa que ela falava muito para mim durante essa reunião é que as pessoas muitas vezes elas estão alienadas. Elas acham que num processo de gestão de equipe, uma equipe pode ser autogerenciável, que existem certas coisas que no mercado tradicional funcionam, que se as pessoas dessas novas economias não querem aplicar. E toda vez que ela falava que as pessoas estavam alienadas, uma coisa vinha na minha cabeça: a gente precisa trazer essas pessoas de volta para a Terra. E a grande sacada nossa teria de ser no início dessa palestra. Porque se eu conseguisse mostrar um cenário para essas pessoas com o qual elas se conectassem, um cenário que gerasse ou uma dor muito grande ou um desejo muito grande, eles iriam sim depois prestar atenção em toda a informação técnica que ela ia passar. Então esse era o nosso maior desafio. E com essa ideia de pessoas alienadas e de trazer eles de volta para a Terra, me veio uma ideia para criar a ambientação. E a ambientação dessa história seria a seguinte: a gente iria utilizar uma analogia, a história da Apollo 13. Apollo 13 foi uma missão que era para ter chegado na Lua, mas que não conseguiu por problemas técnicos. Os astronautas do Apollo 13 não conseguiram chegar na Lua, mas eles estavam orbitando a Terra. O problema é que eles não conseguiam retornar, porque a nave tinha um problema. E o oxigênio tinha um tempo determinado de duração. Se eles não conseguissem retornar para a Terra, eles iriam morrer ali no espaço. E a gente fez essa conexão com a empresa deles, falando que muitas vezes a empresa deles está ali, distante da Terra, distante da realidade, simplesmente orbitando o planeta. E que aparentemente estava tudo bem, enquanto você ainda tem oxigênio. Mas que eles não estavam percebendo, mas que esse oxigênio
ia acabar em algum momento. E a gente continuava com a história do Apollo 13, falando que dentro da nave eles tinham todas as ferramentas para conseguir consertar ela e voltar para a Terra, onde eles tinham todo o oxigênio necessário para conseguir sobreviver. Mas eles não tinham o direcionamento de como usar essas ferramentas. E a NASA foi essencial nesse processo, porque através desses cientistas, eles se comunicaram com os astronautas e criaram um plano de como eles iriam utilizar o que tinha ali dentro da nave para consertar ela e fazer com que eles retornassem. E dessa forma eles iam ter todo o oxigênio do mundo para sobreviver muito bem. E nesse momento, ela falava que a empresa deles era exatamente isso, que eles tinham todas as ferramentas e os funcionários para conseguir sobreviver por um longo período. Tudo que eles precisavam é de alguém que desse o direcionamento correto para eles. Alguém com experiência, como a NASA, e que ela, como consultora, ia fazer esse papel. Ela iria ajudar eles a retornar para a Terra com segurança para que eles tivessem todo o oxigênio do mundo para crescer e faturar ainda mais dinheiro. E logo depois dessa ambientação, vinha o conflito. E no conflito a gente iria mostrar problemas. Problemas que vinham através de mitos. Coisas que essas pessoas acreditavam que podia ser verdade, mas que não era. Nesse momento ela falava, por que a gente ainda está alienado? Por que a gente está distante da Terra? Por essas coisas que vocês acreditam. Por exemplo, quem acredita aqui que uma empresa pode ser autogerenciável? As pessoas levantavam a mão e depois ela explicava por que uma empresa não pode ser autogerenciável, quais são os problemas de você estar muito afastado da tua equipe. Ela selecionou os pontos mais importantes, mostrou para eles por que esses pontos eram problemáticos e a partir disso ela conseguiu gerar algo muito poderoso. Ela conseguiu causar um desconforto neles. E esse desconforto só foi aumentando à medida que ela foi mostrando a consequência. Se você está longe da sua equipe, vai acontecer isso na sua empresa. Se você não tem um bom sistema de contratação, vai acontecer isso. A cada erro que aparecia na apresentação, ela mostrava o quanto o processo era crítico. Até que a gente chegasse numa crise, que era simplesmente o teu oxigênio acabar, que a tua empresa chegar à falência. E nesse momento ela mostrava casos de empresas que não se organizaram para gerir as pessoas, para gerir a equipe e que fecharam as portas. E agora ela podia entrar com o clímax. E o clímax dessa apresentação era o quê? Era basicamente a solução. Toda a parte técnica de como ela poderia resolver esses problemas que ela acabou de apresentar. Mas entende que uma vez que eu criei todo esse desconforto e todo esse cenário, agora essa informação técnica tem um valor muito maior e as pessoas vão querer escutar aquilo que você está falando. E por fim, a gente vem com o final dessa história. A gente não pode simplesmente acabar com aquela ideia de obrigado ou obrigado escrito. Nenhum filme acaba dessa maneira. Eu falei para ela durante a consultoria, você precisa acabar com o impacto. E ela acabou com essa mensagem de que ela estava ali para dar o direcionamento para todos eles. Como a NASA fez com os astronautas, dando todo o oxigênio que eles precisam para poder crescer, trazendo eles de volta para a Terra, para a realidade, onde eles vão poder ser muito maiores do que naquele espaço confinado com o oxigênio limitado. E você pode estar pensando, será que toda essa estratégia funcionou para falar de algo tão técnico, uma consultoria de gestão de pessoas? Pois essas aqui são as mensagens que ela me mandou, que ela nunca tinha se sentido tão confiante, que ela arrasou. Ela colocou no Instagram dela, agradecendo a gente, e que quando ela desceu do palco, ela recebeu feedbacks e viu o quanto ela tinha entrado na mente das pessoas. A linguagem que ela estava utilizando da Apollo 13 estava sendo utilizada por todo mundo que deu feedback para ela. Como ela disse ali, ela recebeu essa mensagem de um dos maiores empresários do mercado. Ela ouvia as pessoas repetindo a mesma linguagem que ela utilizou da história no elevador, no café da manhã do dia seguinte. E o mais importante de tudo, ela ia fechar negócios, porque ela foi capaz de destacar o trabalho dela, de entrar na cabeça das pessoas, de gerar um impacto. Então, você entende que criar uma narrativa, você entende que criar uma história não é necessariamente algo lúdico, onde tem princesas e dragões. Utilizar uma estrutura de storytelling é você aumentar o teu poder de convencimento, o teu poder de persuasão e a partir disso ser capaz de atingir teus objetivos profissionais, de fazer negócio, de ter mais destaque no seu trabalho. E é isso que eu faço dentro da Fantástica Fábrica Criativa. É através de estratégias de comunicação, de persuasão, de storytelling, ajudar pessoas a destacar o trabalho delas, a serem acima da média. É isso que a gente faz em todos os nossos treinamentos
e mentorias. Nós ensinamos habilidades que não te ensinam na escola tradicional, mas que fazem uma grande diferença na tua profissão. Agora me conta aqui nos comentários, qual é a sua maior dúvida com o storytelling? Onde você gostaria de aplicar e de que forma ele pode te ajudar no teu trabalho? Se você curtiu essa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa e, como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.